A partir desse momento, já está comigo o secretário de Meio Ambiente do município de São Miguel do Iguaçu, Claudinei. Hoje uma manhã bastante instrutiva. Eu já dei o volume aqui, secretário. Pode colocar novamente. Estou munindo aqui o secretário com o nosso headphone. Agora sim, tá com o volume bom? Sim, perfeito. Então, beleza. Secretário, te procurei, eu acredito que pouco mais de uma semana atrás nós tivemos uma mudança nesse cronograma de recolhimento do lixo. Os nossos munícipes aqui estavam já preocupados porque, obviamente, há uma programação pessoal sobre esse descarte, né? Eles colocam nas lixeiras em frente às residências e o que estava aparecendo é que o caminhão não estava passando. Então vou te dar a oportunidade de esclarecer de fato o que aconteceu. O problema já resolvido a gente bem sabe, mas pode ser que essa mensagem não tenha chegado a determinado ouvinte nosso e agora ele tem a oportunidade de ficar sabendo. Isso mesmo. Bom dia a todos os nossos amigos rádio ouvintes aqui da Costa Oeste, também todos que acompanham pelas redes sociais. Então, o que acontece? No final de ano, a gente sempre sabe que aumenta, né, consideravelmente o volume de lixo na nossa casa. Já tinha algum tempo que nós estávamos planejando fazer essa alteração de cronograma, de rota, de horário, para poder encaixar certinho a recolha tanto do lixo orgânico quanto do lixo reciclável. Então, o orgânico, na verdade, caberia orgânico e rejeitos, né? Que é aquele lixo de cozinha, de banheiro, enfim, tudo que você não consegue reaproveitar. E o reciclável não seria nem lixo, seria o resíduo reciclável, né? Que você tem um aproveitamento nele. Então, hoje nós temos uma parceria muito grande é um termo de cooperação, na verdade, né, com a AMAR, que é a Associação dos Agentes de Meio Ambiente aqui de São Miguel, Associação dos Catadores, e eles fazem esse trabalho. Eles pegam, eles que passam no caminhão, o caminhão é da prefeitura, motorista da prefeitura, porém, os coletores são da própria AMAR. Eles passam de casa em casa, recolhem esse material reciclável, levam lá para a associação. Lá é feito toda uma triagem, é feita a comercialização e o que eles recebem desse resíduo vendido, eles dividem entre todos os associados. Então dá um salário bom para eles também. Estão trabalhando num ambiente digno. Logo mais já vão estar na nova UVR trabalhando. Acredito que é questão de semanas aí já vão estar trabalhando na nova UVR também. E que, no caso, a proposta dessa mudança era justamente para dar uma melhoria nisso. Porque o que acontece? Um caminhão passava num horário, o outro caminhão passava em outro horário totalmente diferente, aí a pessoa colocava o lixo para frente, aí passava aqueles catadores informais, já fazia bagunça na sacola e tudo mais, e a gente estava percebendo que isso estava sendo muito cansativo para os próprios coletores. Porque às vezes eles chegavam na frente da casa, via aquela bagunça toda em sacolas lá, jogada pelo chão, pela calçada, pela rua, e eles tinham que ficar recolhendo. Isso demorava muito tempo e eles tinham um contato direto com o lixo propriamente dito, não Sim. com a sacola, né, vamos dizer assim. Então a gente pensando nisso, né, melhorando para tentar buscar uma melhoria nesse processo, nós resolvemos readequar todas as rotas com horários e dias. E daí, consequentemente, né, toda mudança gera um desconforto, né? Exato. Então aconteceu que algumas casas passaram ali mais alguns dias sem ter feito a recolha, mas que isso tudo foi feito, vamos dizer, nas últimas 2 semanas. Então ainda estamos em fase de adaptação. Não somente a população, mas nós também, né? Porque é uma coisa nova. Então, isso muda a forma de trabalho das equipes, dos motoristas, dos coletores. Alguns tiveram que readequar a questão de horários. Então, ficou bem, vamos dizer assim... Desafiador. Um desafio gigantesco que estamos passando ainda. Até peço desculpas para a população por essa, não vou falar falha, né? Por esse contratempo, mas que foi necessário, que está sendo necessário para que haja uma melhoria. Então, nós temos ali 3 caminhões que fazem a coleta do lixo hoje. Há 12 anos atrás, nós tínhamos os mesmos 3 caminhões que faziam a coleta e o município cresceu demais. Os novos caminhões estão em processo licitatório, então tudo é demanda tempo, né? Infelizmente, felizmente, na verdade, né? Sim. Que evita maracutaia, vamos dizer assim, né? Tudo tem o seu devido tempo, questão do processo licitatório, então a gente está obedecendo todos os prazos vigentes ali. Eu fiz o dever de casa e eu fui informado que você é do tipo que não perde oportunidade. Então, na última visita do deputado estadual Hussein Bacri, a informação que eu tenho é que você apresentou uma demanda para ele. Que demanda foi essa? Isso mesmo. Nessa situação de que o município cresceu, porém não... cresceu de uma maneira muito rápida, né? Vamos dizer assim, não em números de pessoas, mas em números de residências. Já tem aí um bocado de tempo que a população de São Miguel varia em torno dos 30 mil habitantes, porém, aqueles que há 15, 18 anos atrás moravam com os pais, hoje eles já constituíram família. Sim. Então, assim, uma residência a mais, e porém a gente precisava atingir
esses munícipes também. E havia uma promessa já do deputado do ano anterior que ele daria esse caminhão para São Miguel do Iguaçu. E foi por isso que eu pedi para ele. Exatamente, que falamos sobre questão de prioridades, né? Sim. E seria um caminhão de coleta de lixo orgânico. Isso, exatamente. Então o município entraria com um caminhão e o deputado mandaria outro. Então nós aumentaríamos ali para mais 2 caminhões da nossa frota para poder assim atender toda a população e a parte rural também, que a nossa intenção é expandir a coleta para a área rural. Entendi. Ficou de repente conversado uma previsão? Dá para a gente dizer de repente que daqui a um ano teremos esse caminhão por parte do governo ou não? Eu acredito que sim. Um ano? Acredito que até um pouco menos. Perfeito. Vamos seguindo com a nossa entrevista comigo, o secretário de Meio Ambiente Claudinei. Ele está aqui para a gente falar também sobre essa coleta de galhos. Nós estamos no período de verão e você também entende muito de meio ambiente, secretário. Vamos trazer algumas dicas aí, coisas realmente importantes para o nosso ouvinte se atentar. Tem gente às vezes inconsequente que ainda insiste até a fogo naquele lixo, né? Que limpa ali no fundo da casa, no quintal. Quais são as medidas realmente que devemos adotar durante esse período? Isso, então nós temos um plano de arborização municipal que ele está em aprovação no Ministério Público. Assim que ele for aprovado, que ele ser aprovado, nós vamos começar a executar ele em partes no município. O principal ponto desse plano, ele prevê que a poda das árvores sejam feitas nos meses de inverno, que é o correto na verdade, até para a árvore poder depois ter um desenvolvimento maior. Ah, mas quais são os meses exatos? Todos aqueles que não têm a letra R no nome. Então, maio, junho, julho, agosto. São esses os meses. Fica mais fácil de saber, né? Exatamente. Mais didático, né? Vamos dizer assim. Então, nesse período, é o período ideal para você realizar a poda. Quando que você faz poda que não é nesse período? Quando você tem algum problema com a rede elétrica ou quando você quer construir e a árvore está exatamente no ponto estratégico da tua obra. Aí você se preocupa em fazer a poda ou o corte nesse período. Feita a parte da poda. O que diferencia quando é responsabilidade da prefeitura e quando é responsabilidade do munícipe? Toda e qualquer árvore que tiver no passeio público, que seria do meio fio a 3,5 metros para dentro, dependendo do loteamento, né? Dependendo do local, por conta do zoneamento, essa responsabilidade é do município. Se a árvore tiver dessa parte adentro, a responsabilidade é do munícipe. Então, se for uma árvore exótica, ele vai contratar um profissional para estar indo lá fazendo a remoção ou poda dessa árvore. Se for uma árvore nativa, o processo é um pouco diferente. Ele tem que procurar uma empresa especializada, que na região temos algumas empresas que são especializadas, que eu digo que trabalham com a parte de consultoria e projetos ambientais. Essa empresa vai fazer um projeto e vai encaminhar para o IBAMA. Quem autoriza esse corte não é o município. Independente se a árvore estiver no passeio público, independente se estiver dentro do espaço privado. Quem autoriza isso é o IBAMA. E por ser órgão federal, vamos dizer assim, não é interessante, né? Você cortar uma árvore nativa sem devida autorização, Sim. Depois a Polícia Federal vem na sua casa para fazer aquela bela visita lá que ninguém gosta de receber. Inesperada. Exatamente. E ainda por conta disso, tem muito desentendimento, secretário? As pessoas acham que de repente você estaria com má vontade, na falta de liberação, aí leva tempo esse esclarecimento todo? Isso, geralmente a dúvida é essa, né? Mas a prefeitura não pode autorizar cortar? Não, infelizmente a prefeitura não tem poder para isso. Se eu autorizo cortar, eu posso responder depois perante a lei. Já tivemos aí caso de jurisprudência, inclusive, há alguns anos atrás, de candidatos a deputado que autorizaram um corte que não era da alçada deles e acabaram se complicando depois. Então a gente já tem exemplos que não devem ser seguidos, né? Vamos dizer assim, na nossa região. Então não é interessante para nós, né? Ter esse ônus aí para o município. Perfeito. Vamos falar então dessa recolha dos galhos, como é que é a procedência, o que o ouvinte precisa se atentar com relação a essa agenda? Tá, o que acontece? Nós passamos por um desafio gigantesco, estamos passando na verdade, de meados de setembro do ano passado para cá. A empresa que fazia essa coleta regular com aquelas 4 caminhonetes no município, ela acabou passando por uma situação inusitada ali no interno da empresa e ela acabou parando de pagar os funcionários. Então a prefeitura, eles vieram até nós, né, falando que não estavam recebendo da empresa. A prefeitura já havia plotado na fiscalização o atraso do pagamento e daí fomos procurar mais a fim e descobrimos que estava com esse problema de falta de pagamento ali do último mês. Aí nós retivemos o pagamento da empresa
e a empresa acabou fechando. Os funcionários acabaram abrindo um processo contra a empresa, a prefeitura abriu processo administrativo contra a empresa para apurar o porquê dos não pagamento. Em consequência disso, né, o município teve que colocar os veículos do município para fazer essa recolha. Mas assim, a Secretaria do Meio Ambiente hoje ela possui um veículo caçamba e uma caminhonete F4000 e uma retroescavadeira. Então, o que você tinha antes 4 veículos recolhendo, passou a ser feito por uma caçamba e uma caminhonete menor. E questão de demora, a caçamba ela é mais alta, então o que antes era uma pessoa descia da carroceria, alcançava os galhos e o outro já ia colocando em cima da caminhonete, agora precisa ser feito por retroescavadeira, ou seja, um processo bem mais demorado, bem mais moroso. A Secretaria de Aviação, né, claro, forneceu algumas caçambas para nós, para estar trabalhando em conjunto, porém eles também têm as demandas deles, né? Então a gente não pode contar 100%, né, todos os veículos ali. Então, por conta disso que está tendo esse acúmulo de material, acúmulo de resíduo vegetal na frente das casas ali. Você pode ver que algumas casas têm ali a bolsa de folha, resíduo de roçada, isso tudo. Em paralelo a isso, nós já estávamos com um processo licitatório pronto, que a gente trabalha já tem algum tempo, mas que o ano passado nós pegamos para finalizá-lo, vamos dizer assim, né? Então checamos cada metro quadrado que precisava de roçada no município, de varrição, de recolha de galho, e montamos o processo licitatório. Houve a licitação, vamos dizer assim, de janeiro a outubro praticamente, nós ficamos envolvidos nessa licitação. Teve recursos, teve pedidos de esclarecimentos, orientações, enfim. E foi feita a licitação, a empresa ganhou a licitação, assinou o contrato em novembro, foi emitida a ordem de serviço, a empresa iria começar dia 10 de janeiro. Então, para nós estava tranquilo, a gente estava mantendo a nossa frota, recolhendo esse material, porque dia 10 de janeiro a empresa começaria. No dia 7 de janeiro, a empresa mandou um ofício para nós, desistindo do contrato. Ela disse que ela teve algumas eventualidades e não ia poder assumir o compromisso. Daí nós nós conversamos com eles, né? Falamos sobre a respeito das multas e tudo, que poderia chegar até 30% do valor. E eles falaram que eles, infelizmente, teriam que arcar com esse valor, mas que eles não poderiam estar executando o serviço. Aí você pensa, era um serviço que estava para começar no dia 10 de janeiro, acumulado já um monte de galhos no município, e no dia 7 a empresa fala que não consegue. Aí então... Quebrou as pernas, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? A equipe se desdobrou em vários ali e começaram a montar um processo de dispensa de licitação, porque teria que abrir um processo administrativo contra essa empresa para apurar os fatos e tudo mais, mas a recolha não poderia parar. Então, em paralelo a isso, começou a se montar um processo de licitação. Esse que foi feito em tempo recorde, vamos dizer assim, né? E que, se tudo correr conforme planejado, essa semana vai ser iniciado a recolha desse material aqui no município já. Aí nós conseguimos divulgar cronograma, conseguimos passar certo como que vai ser. Então nós já temos uma outra empresa vencedora? Exato, temos uma outra empresa que vai começar de onde? Você sabe dizer, não? Não me recordo. Preciso ver. O importante é que está resolvido. Exatamente. O importante é que é... Secretário, são muitos desafios na tua pasta, mas tem um aqui também que não posso deixar de te perguntar. Assunto dengue, o que a secretaria tem feito para a gente vencer esse mosquito? A primeira parte é conscientização, né? Afinal, o mosquito ele não vai picar alguém da tua família porque você não jogou o lixo. Mas se o teu vizinho jogou o lixo, e o mosquito vai vir e vai atingir você também. Então, a primeira coisa é conscientização. Isso a gente vê um problema muito grande aqui em São Miguel, que as pessoas que têm terreno e acabam deixando de lado, não vão lá fazer a manutenção do terreno, não vão lá cortar o mato, fazer uma roçada, consequentemente aquilo vira um matagal, aí o pessoal acaba se achando no direito de jogar um copo descartável, uma lata de cerveja vazia, um galão de lixo e por aí vai aumentando os problemas. Então a primeira coisa é a conscientização, é a gente entender que o mosquito ele não respeita a fronteira. Se você tem a tua casa toda limpa, mas você tem um terreno sujo do teu lado, possivelmente você vai pegar dengue. E sabe que é uma questão de saúde pública, não é do município, né? Uma questão regional, na verdade. Todos nós temos responsabilidade sobre isso, né? Isso mesmo, exatamente. Então a nossa primeira etapa é a conscientização. E depois é a recolha desse material. Então sempre tem alguns irresponsáveis que vão lá e jogam esse material em lote baldio, joga na beira da rua,
termina de tomar água no copinho, joga na rua, não procura um lixeiro. Então a nossa equipe vai lá e faz essa limpeza. Nós temos ali as equipes que fazem essa parte da varrição aqui da cidade, que todo dia eles iniciam 4 horas da manhã os trabalhos, né? Eles fazem toda essa limpeza das vias públicas aqui da região central da cidade. E daí fora a coleta de lixo, né? Propriamente dita, que os caminhões passam e recolhem também. Quero agradecer a tua presença na manhã de hoje para a gente estar trazendo esclarecimentos a respeito dessa recolha de lixo. Eu acredito que é uma discussão pertinente, porque para onde nós íamos a gente ouvia as pessoas pontuando essa questão, que não estavam vendo os caminhões passando e aquele lixo se acumulando. Realmente estava algo assim que nos trazia uma certa preocupação. Por isso fiz questão de te procurar e naquela mesma ocasião você disse, ainda hoje nós já tivemos a resolução desse problema. Então é importante que a secretaria tenha realmente um olhar resolutivo, né, porque o munícipe, ele às vezes não, na grande maioria, ele quer saber da resolução. Exato. Não adianta entrar com desculpa, justificativa, às vezes são aceitas, mas o que mais importa para quem está querendo de fato o problema resolvido é entrar logo com a intervenção, né, secretário? Isso mesmo. A gente tem por prioridade a resolução do problema, né? Eu quis explicar a respeito dessa questão das empresas da coleta de galhos, porque realmente é um desafio que nós estamos passando, mas que eu tenho certeza que quem está me ouvindo vai pensar, mas e aí, vai ser recolhido ou não vai? Sim, pode ficar tranquilo que vai ser recolhido o mais rápido possível. Agradeço demais pela tua presença, te manda um abraço à diretora de negócios da Cressol, Joyce Wagner, prestigiando a entrevista e parabenizando você pela iniciativa. Excelente dia, secretário. Obrigado igualmente, Deus abençoe a nossa semana. Vamos a um breve intervalo, já eu volto com a continuidade do nosso Costa News. Não